percebeu que hoje praticamente tudo parece ser saudável? Basta entrar no mercado que você encontra barrinha fit, biscoito integral, refrigerante zero, iogurte proteico, pão sem glúten. Parece que se a embalagem tiver algumas palavras mais bonitinhas e uma cor mais natural, aquele produto automaticamente passa a impressão de que faz bem para qualquer pessoa. Mas ao mesmo tempo, nunca existiram tantas pessoas reclamando de gases, dor de barriga, estufamento, dor abdominal, intestino preso ou diarreia. Aí surge uma dúvida: se eu estou escolhendo alimentos mais seguros e saudáveis, por que meu intestino continua ruim? A resposta é que existe uma diferença muito grande entre um alimento ter uma imagem saudável e ele realmente fazer sentido para o seu organismo. O intestino não enxerga a embalagem. Ele não sabe se está escrito fit, natural, zero açúcar ou rico em fibras. Ele reage realmente dentro daquilo que existe no produto. É como se o marketing convencesse com os seus olhos, enquanto o intestino conversa com a percepção do alimento. E é justamente aí que muita gente se frustra. Você acredita que está fazendo tudo certo, investe mais dinheiro em produtos que prometem saúde, mas continua convivendo com os mesmos sintomas. Não porque esses alimentos sejam proibidos ou façam mal para todo mundo, mas sim porque nenhum alimento é saudável apenas pelo que está escrito na frente da embalagem. O que determina se ele será uma boa escolha depende da sua composição, da quantidade consumida e principalmente de como seu intestino responde a ele. Então, neste vídeo eu quero abrir seus olhos para alguns produtos que ganharam fama de saudáveis, mas que podem estar contribuindo para o seu desconforto intestinal sem que você perceba. O objetivo aqui não é fazer você ter medo da comida ou sair cortando da alimentação. Muito pelo contrário, é ajudar você a fazer escolhas com mais consciência, entendendo que saúde não é marketing, mas sim um contexto. Bom, para quem não me conhece, eu sou Gabriele, sou nutricionista e a minha missão aqui é ajudar você a comer com segurança sem medo. Então vamos para o vídeo. Agora, antes de começar a mostrar esses produtos, eu preciso te deixar muito claro uma coisa. Quando eu digo que um alimento é falso saudável, eu não estou dizendo que ele faz mal para todo mundo e muito menos que você nunca mais vai poder consumir aquele produto. Essa não é a ideia. O que eu quero te mostrar é que existe uma diferença entre um alimento parecer saudável e ele realmente funcionar bem para o seu organismo. A embalagem, ela cria uma expectativa, mas quem dá a resposta final é o seu corpo. Pense em duas pessoas usando o mesmo número de sapato. Em uma delas, ele fica confortável e na outra pessoa aperta o pé o dia inteiro. O sapato não é ruim, ele simplesmente não serve da mesma forma para todo mundo. E com os alimentos acontece exatamente a mesma coisa. O mesmo iogurte, a mesma barrinha ou o mesmo pão pode ser uma ótima escolha para uma pessoa e causar desconforto em outra. Isso acontece porque cada intestino tem as suas próprias características. A quantidade de enzimas que você produz, a composição da sua microbiota, a presença de alguma intolerância alimentar, a sensibilidade do seu intestino e até a quantidade daquele alimento que você consome fazem total diferença. E é por isso que duas pessoas podem sentar na mesma mesa, comer exatamente a mesma refeição e algumas horas depois uma continuar o dia normalmente, enquanto a outra fica totalmente estufada, cheia de gases e até precisa correr para ir no banheiro. E sabe onde muita gente acaba caindo? Na armadilha de acreditar que palavras como fit, integral, zero açúcar, rico em fibras, natural ou sem glúten são um selo de que aquele produto é a melhor escolha para qualquer pessoa. Essas informações podem fazer sentido para alguns contextos, mas sozinhos não dizem como aquele alimento vai se comportar dentro do seu organismo. Elas não mostram a quantidade de aditivos, tipos de adoçantes utilizados, quantidade dos ingredientes, nem se aquele produto faz sentido para a sua realidade. E por isso o maior erro não é comprar um alimento considerando saudável. O maior erro é acreditar que só porque ele tem uma aparência de saudável, ele obrigatoriamente vai fazer bem para você. Saúde não é regra e não serve para todo mundo. Ela precisa respeitar o funcionamento do seu corpo. E é justamente por isso que nos próximos minutos eu quero te mostrar alguns produtos que parecem grandes aliados do intestino, mas que dependendo da situação, pode estar fazendo exatamente o contrário. E quando você entende tudo isso, acontece uma mudança que vai muito além de escolher um alimento ou outro. Você para de fazer compras guiadas pela propaganda e começa a fazer escolhas guiadas pelo conhecimento. Parece uma diferença muito pequena,
mas ela muda completamente a forma como você se relaciona com a sua alimentação. Em vez de colocar um produto no carrinho só porque a embalagem promete ser saudável, você passa a entender se ele realmente faz sentido para o seu intestino. E sabe qual é a maior consequência disso? Você deixa de gastar dinheiro com produtos que prometem milagres e começa a investir naquilo que realmente funciona para o seu corpo. Aos poucos, aquele medo de comer vai diminuindo e a sensação de que qualquer coisa faz mal para você começa a desaparecer, porque agora as suas escolhas deixam de ser um chute. Você entende o motivo pelo qual um alimento pode funcionar bem para você e por que outro talvez não seja a melhor opção naquele momento. Nessa hora, algumas pessoas podem estar se perguntando: então quer dizer que eu não posso confiar em nenhum alimento industrializado? E a resposta é simplesmente não. Existem alimentos industrializados que podem fazer parte de uma alimentação saudável. O problema não é o fato deles serem industrializados. Da mesma forma como também não é porque o alimento é natural que ele vai fazer bem para qualquer pessoa. Se fosse assim, ninguém teria intolerância à lactose, alergia ao leite, doença celíaca ou até algum desconforto com alguns outros alimentos ricos em fibra. Percebe como o alimento sozinho não conta toda a história? No fim das contas, o segredo não está em procurar um alimento perfeito, está em olhar o contexto e é entender a composição daquele produto, a quantidade que você consome e principalmente como o seu organismo responde. Porque saúde não é uma receita pronta que serve para milhões de pessoas da mesma forma. E uma outra dúvida muito comum: eu ouvi um nutricionista indicando esse produto, então ele é bom? Bem, pode ser excelente para um objetivo daquela pessoa ou para um público que ela atende. Um atleta tem necessidades totalmente diferentes de alguém que tem o síndrome do intestino irritável. Ou até mesmo um atleta com síndrome do intestino irritável não vai se adaptar com um alimento, um suplemento para atleta comum. Alguém que tem que ganhar massa muscular não tem as mesmas prioridades de quem está tentando controlar gases e dores abdominais. E é por isso que nenhum alimento é universal. O mesmo produto que ajuda uma pessoa pode piorar o sintoma da outra. E entender essa diferença é um dos passos mais importantes para você parar de seguir promessas da internet e começar a fazer escolhas que realmente respeitam o seu funcionamento do intestino e do seu corpo. Bem, agora que você entendeu que um alimento não é saudável só porque a embalagem diz que ele é, eu quero te mostrar alguns exemplos muito comuns. E presta atenção, porque talvez vários deles estejam na sua casa neste momento. O maior erro que a gente pode cometer é dividir os alimentos entre saudável e não saudável. Na prática, o que existe é um alimento que faz sentido para o seu organismo e outro que, dependendo da sua condição, pode piorar os sintomas. Eu vou te mostrar 10 exemplos para você entender exatamente onde mora essa diferença. O primeiro de todos são as barrinhas de proteína. Elas são práticas, fáceis de carregar na bolsa e realmente podem ter uma boa fonte de proteína. O problema é que muitas delas precisam ficar doces sem levar muito açúcar. Para isso, os fabricantes costumam utilizar adoçantes chamados de polióis, como xilitol, sorbitol e maltitol. E acontece uma coisa interessante: parte desses adoçantes não é totalmente absorvido pelo nosso organismo e acaba chegando ao nosso intestino grosso. Lá, as bactérias começam a fermentar, como se estivessem fazendo uma grande festa. E o resultado dessa fermentação é a produção de gases. Dependendo da sua sensibilidade, isso pode causar estufamento, dor abdominal e até diarreia. Ou seja, o problema muitas das vezes não é a proteína da barrinha, mas os ingredientes utilizados para deixar ela mais saborosa. Um outro exemplo é o refrigerante zero. Muita gente troca o refrigerante comum pelo zero pensando apenas na quantidade de açúcar, o que pode fazer sentido em alguns contextos, mas isso não significa que ele seja um aliado da sua saúde intestinal. Só o fato de ser uma bebida gaseificada pode aumentar a sensação de barriga estufada em algumas pessoas. Além disso, quando o consumo é muito frequente, algumas pessoas percebem desconforto relacionado aos adoçantes presentes na bebida. Então, ele não é um vilão universal, mas também não deve ser visto como uma bebida que melhora o funcionamento do intestino. O terceiro exemplo são os iogurtes proteicos. Eles ficaram muito populares porque oferecem bastante proteína em uma embalagem prática. Só que alguns deles também contêm estabilizantes, espessantes,
aromatizantes e adoçantes para melhorar a textura e o sabor. Além disso, algumas versões ainda possuem lactose. Então, uma pessoa com intolerância pode consumir acreditando que está fazendo uma ótima escolha e depois não entender porque continua passando mal. E mais uma vez, não é o rótulo que responde essa pergunta, é a composição do produto. Um próximo são os famosos biscoitos fit ou integrais. Meu Deus, essa palavra integral passa uma sensação de saúde quase automática. Parece que basta trocar o biscoito tradicional por integral que o problema está resolvido. Só que muitos continuam sendo ultraprocessados, com açúcar, gordura, sódio e diversos aditivos. Em alguns casos ainda recebem fibras adicionadas apenas para aumentar o apelo nutricional. Dependendo da quantidade e da sensibilidade do seu intestino, isso pode gerar mais gases e desconforto em vez de melhorar. Um outro grupo comum são os cereais matinais, considerados saudáveis. Você olha a embalagem, vê imagens de aveia, semente, frutas e quando analisa os ingredientes encontra açúcar, xaropes e vários componentes ultraprocessados. É como comprar um presente olhando apenas o papel de embrulho. A embalagem é bonita, mas o que realmente importa está dentro. Bom, falando em fibras, esse é um outro ponto que gera muita confusão. Muita gente acredita que quanto mais fibra, melhor. Só que o intestino funciona muito mais como uma planta. Se você coloca bastante adubo em uma planta e esquece da água, ela não cresce melhor. Com o intestino acontece algo parecido. Se você aumenta muito a quantidade de fibras, mas não bebe água suficiente, ou tem um intestino muito sensível, essas fibras podem aumentar a fermentação, produzir mais gases e deixar a barriga ainda mais estufada. A fibra é importante? Lógico, ela é essencial, mas precisa ser introduzida da maneira correta. Também existem os snacks de vegetais, como chips de legumes ou grão de bico. Pela embalagem parece que você está praticamente levando uma salada para casa, mas muitos desses continuam sendo ultraprocessados, ricos em sódio, óleos refinados, aromatizantes e amidos. Alguns concentram grandes quantidades de leguminosas, que podem aumentar a produção de gases em pessoas muito mais sensíveis. Eles podem até fazer parte da alimentação em alguns momentos, mas não substituem os vegetais de verdade. Um outro exemplo são os adoçantes. Muita gente pensa que, por não terem açúcar, eles sempre serão a melhor escolha para o intestino, mas não é tão simples assim. Existem diferentes tipos de adoçantes e eles se comportam de maneiras diferentes no organismo. Alguns, principalmente os polióis, como o sorbitol, manitol e xilitol, podem chegar parcialmente ao intestino grosso e servir de alimento para as bactérias. Este processo aumenta a fermentação e pode provocar gases, estufamento, cólicas e até diarreias em pessoas mais sensíveis. Mas isso não significa que todo adoçante faz mal ou que você nunca deva utilizá-los. Significa apenas que, se você percebe que seus sintomas pioram após consumir produtos adoçados, vale a pena investigar se eles podem estar contribuindo para esse desconforto. Também existem os sucos detox e os sucos verdes industrializados. O próprio nome faz parecer que eles vão limpar o organismo. Ai, meu Deus! Como se o intestino estivesse sujo e precisasse de uma faxina. Mas o nosso corpo já possui um sistema de desintoxicação extremamente eficiente, feito principalmente pelo fígado e pelos rins. Além disso, alguns desses sucos concentram muitas frutas, adoçantes ou ingredientes ricos em carboidratos fermentáveis. Para algumas pessoas, isso pode significar mais fermentação, mais gases e mais distensão abdominal. O problema não é tomar um suco, o problema é acreditar que ele será milagroso para qualquer intestino. E agora, eu deixei talvez o exemplo mais surpreendente para o final: os produtos sem glúten. Muita gente acredita que basta um alimento não ter glúten para ele automaticamente ser mais saudável. Só que diversos pães, bolos, biscoitos, massas sem glúten são produzidos principalmente com amidos refinados e féculas, oferecendo pouca fibra e poucos nutrientes. Para quem não tem doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, trocar o produto pelo equivalente sem glúten muitas das vezes não traz benefício para uma saúde intestinal. Em alguns casos, você paga caro acreditando que está fazendo uma escolha melhor, quando na verdade apenas caiu em um marketing de embalagem. Bom, se você perceber uma coisa comum entre todos esses exemplos,
Já valeu a pena assistir esse vídeo. Nenhum desses alimentos é um vilão universal. O erro está em acreditar que a embalagem decide se um alimento faz bem para você. E quem dá essa resposta para você é o seu intestino. Por isso, antes de confiar nas promessas escritas na frente de um produto, aprenda a olhar a lista de ingredientes, entender a sua condição e observar como seu corpo reage. E é assim que você faz escolhas muito mais seguras e deixa de ser refém do marketing. E se tem uma mensagem que eu gostaria que você levasse deste vídeo, é essa: o maior inimigo do seu intestino não pode ser um alimento específico. Muitas das vezes o verdadeiro problema é acreditar que uma embalagem bonita, uma promessa de marketing é suficiente para dizer que aquele alimento vai ser bom para você. A indústria sabe exatamente quais palavras chamam a nossa atenção: natural, rico em fibras, zero açúcar, sem glúten. Tudo isso pode fazer parte de um bom produto, mas nenhuma dessas palavras sozinhas garante que aquele alimento seja a melhor escolha para o seu organismo. O nosso intestino não faz compras no supermercado. Ele não enxerga a embalagem e nem lê os slogans. Ele reage ao que realmente chega até ele. Com os alimentos é assim. O que funciona muito bem para uma pessoa pode causar desconforto em outra. E isso não significa que alguém esteja certo e outro errado. Significa apenas que cada organismo responde de uma maneira. E quando você entende isso, a alimentação deixa de ser um jogo de adivinhação. Você para de comprar produtos porque alguém disse que são milagrosos e começa a fazer escolhas baseadas no conhecimento e na resposta do seu próprio corpo. E tudo isso muda. Aos poucos você sente menos medo de comer, para de viver achando que qualquer alimento vai desencadear uma crise e você ganha muito mais segurança para fazer as suas próprias escolhas, seja no mercado, em uma viagem, ou restaurante ou na casa de um amigo. No fim das contas, esse é o meu objetivo como nutricionista. Eu não quero que você viva decorando listas de alimentos proibidos ou permitidos. Eu quero que você aprenda a entender como seu corpo funciona. Porque quando você entende como isso acontece, você conquista aquilo que todo mundo procura, que é ter mais liberdade para comer com tranquilidade, mais confiança nos alimentos e no seu corpo, e muito menos medo de errar. Se esse vídeo fez você olhar para os alimentos de uma forma diferente, eu quero te pedir um favor. Deixe o seu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra esse vídeo para mais pessoas. E me conta aqui nos comentários qual foi o produto que mais te surpreendeu e qual deles está na despensa da sua casa. Quais são esses alimentos que você comprava achando que era uma escolha saudável e hoje percebeu que talvez não faça tanto sentido para o seu caso. Eu adoro ler os comentários porque eles também me ajudam a trazer os próximos vídeos que realmente fazem diferença no seu dia a dia. E se você quer aprender a cuidar do seu intestino de uma forma simples, baseada em ciência e sem terrorismo alimentar, aproveita para se inscrever no canal. Toda semana tem conteúdo novo para ajudar você a comer com mais segurança. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo da Gabi. Tchau!